Últimas notícias. Você está vendo um vídeo de uma das últimas aparições do vencedor do Oscar, Gene Hackman, um recluso conhecido nos últimos anos. Agora com novos detalhes sobre a investigação da morte do ator Gene Hackman, incluindo um vídeo recém-divulgado em algum lugar sob o solo da floresta nos arredores de Santa Fé. Fontes próximas à investigação dizem que os trabalhadores encontraram algo que nunca deveria ter sido encontrado: a entrada de um túnel. Não um corredor de serviços públicos, não um ponto de acesso a um depósito. Uma passagem secreta que atravessa a propriedade de Gene Hackman, vencedor do Oscar de 95 anos e um dos homens mais reservados da história do cinema americano. Ninguém confirmou oficialmente. Ninguém precisava, porque assim que os investigadores começaram a perguntar o que havia embaixo daquela propriedade, vídeo da câmera do Audi responde a parte do mistério que envolve a morte do ator vencedor do Oscar, Gene Hackman, e sua esposa. Tudo sobre a forma como essas duas pessoas morreram deixou de fazer sentido. Betsy Arakawa faleceu em 17 de fevereiro. 9 dias depois, Hackman chegou. Nenhuma ligação foi feita, nenhum pedido de ajuda foi feito, os portões estavam trancados por dentro, duas pessoas morreram sozinhas em um complexo construído como uma fortaleza, e, em algum lugar abaixo delas, segundo fontes, havia uma porta que alguém tinha aberto recentemente. A invasão ocorreu em 26 de fevereiro de 2025, às 11 horas da manhã, quando um comboio de veículos federais chegou aos portões de aço reforçado, escondidos no meio da floresta, nos arredores de Santa Fé, Novo México. Por trás daqueles portões ficava um complexo de 4 milhões de dólares, a propriedade particular de Gene Hackman, ator de 95 anos vencedor do Oscar, e de sua esposa Betsy Arakawa, de 65 anos. Ninguém os via ou tinha notícias deles há dias. Nenhuma ligação retornada, nenhum funcionário comparecendo ao trabalho. Silêncio total em uma propriedade que, em circunstâncias normais, funcionava como uma pequena instalação militar. Não vejo nenhum sinal de trauma contuso. É estranho que os dois estejam deprimidos, cara. Os vizinhos já estavam acostumados com a rotina daquela propriedade. As chegadas programadas, os veículos de manutenção, o ritmo constante de uma casa com uma rotina privada e rigorosa. Nenhum desses padrões havia se repetido por dias. Ninguém havia percebido nada de errado. Não foi nenhum familiar que deu o alarme. Não foi o gerente, o médico ou um colega de longa data. Foi um faz-tudo, um homem que chegou para uma visita de rotina, notou algo errado e disse aos policiais que acreditava que o casal havia morrido lá dentro. Os portões tiveram que ser arrombados, as fechaduras cortadas. Não se tratava de uma propriedade onde alguém tivesse esquecido de destrancar a porta. O fato de ninguém do lado de dentro tê-la aberto foi o primeiro sinal. Tudo nesse complexo foi projetado para permanecer lacrado, a menos que alguém de dentro decidisse abri-lo. Quando os policiais encontraram Gene Hackman e Betsy Arakawa mortos dentro da mansão, junto com seu cachorro. As autoridades confirmaram que Betsy havia falecido aproximadamente 9 dias antes de Gene ser encontrado. A causa da morte, o vírus Hunt, foi confirmada pelo médico legista de Santa Fé. Vídeo da câmera corporal mostra policiais chegando à casa de Gene Hackman e sua esposa em Santa Fé. Eles souberam por um faz-tudo que ambos estavam mortos. A causa da morte foi doença cardiovascular com fatores contribuintes, causas naturais. O departamento do xerife de Santa Fé afirmou ao público desde o primeiro dia que não havia sinais de crime. Mesmo assim, o mesmo departamento autorizou uma busca forense completa em toda a propriedade. Equipes federais com imagens térmicas e especialistas trazidos de fora do condado. Essa não é a resposta para uma morte rotineira por causas naturais. Essa é a resposta para uma cena que levantou questões que a primeira equipe no local não conseguiu responder. Sem indícios de crime. Mas a propriedade foi tratada como cena de crime mesmo assim.
A distinção entre essas duas coisas é onde reside o ponto central desta história. A constatação de ausência de crime encerra uma investigação criminal. Não encerra as questões sobre o que a propriedade continha, o que uma pessoa estava guardando ou quais eram as condições que produziram 2 mortes dentro de um complexo isolado, sem contato externo por 9 dias. Essas questões pertencem a um âmbito diferente, não criminal, e não são resolvidas por uma determinação da causa da morte. E são essas questões que impulsionaram todos os desdobramentos subsequentes neste caso. E então, segundo fontes próximas à investigação, operários que realizavam uma avaliação secundária encontraram algo perto do perímetro da propriedade que não foi mencionado em nenhum comunicado oficial. Uma entrada de túnel supostamente oculta que teria sido acessada recentemente. Essa é a alegação que muda tudo o que veio antes dela. A fortaleza acima. Para levar a sério a alegação do túnel, primeiro é preciso entender o que havia acima dele. A propriedade de Gene Hackman, nas colinas perto de Santa Fé, não era uma casa no sentido comum. Era um sistema fechado. Floresta densa em todos os lados. Muros perimetrais percorrendo toda a escama da extensão da propriedade. Sensores de movimento em todos os pontos de acesso. Câmeras de vigilância cobrindo o terreno 24 horas por dia. O tipo de infraestrutura que não existe porque alguém quer privacidade contra paparazzi. Ela existe porque alguém projetou cada ponto de entrada e saída com intenção. Os funcionários foram escolhidos a dedo. Todas as pessoas que trabalharam naquela propriedade, jardineiros, governantas, funcionários da manutenção, operavam sob contratos legais que as obrigavam ao silêncio. E ao longo de décadas de trabalho, nenhuma delas falou publicamente sobre o que acontecia dentro daqueles muros. Pense no que isso representa na prática. Dezenas de pessoas, ao longo de muitos anos, sob um controle tão rígido que nenhum relato veio à tona. Nenhum comentário a um vizinho, nenhum detalhe passado a um repórter local, nenhuma denúncia anônima feita a ninguém. Na era das redes sociais, esse tipo de silêncio não é normal. As pessoas conversam, publicam, compartilham pequenos detalhes de suas vidas profissionais sem pensar 2 vezes. Para que um silêncio dessa magnitude se mantenha entre tantas pessoas por tantos anos, é necessário mais do que um pedido educado. É preciso uma estrutura legal construída especificamente para contê-lo e a vontade constante de aplicá-la. Os pedidos de alvará de construção para o imóvel foram devolvidos com trechos censurados. Os registros imobiliários contêm lacunas que os funcionários do cartório não conseguiram explicar. Pesquisadores que tentaram obter registros históricos da propriedade se depararam com becos sem saída que não existiam quando começaram. Eis o que os investigadores encontraram ao finalmente ultrapassarem os portões. Imagens de câmeras corporais, divulgadas após a decisão de um juiz, mostram o interior da mansão. O silêncio lá dentro é imediato e pesado. Mas o que perturbou a equipe de resposta não foi o silêncio, e sim a evidência de atividade recente. Os móveis haviam sido arrastados pelo piso de madeira. Livros foram retirados das prateleiras e recolocados fora de ordem. Gavetas abertas. Um cofre no quarto. Aberto e vazio. Alguém havia percorrido aquela casa com um propósito. A desordem não era aleatória. Alguns cômodos foram revirados, enquanto outros permaneceram intocados. Quem quer que tivesse passado por aquela casa conhecia a planta. Agora, adicione a isso a alegação de existência de um túnel, um complexo tão selado, tão deliberadamente construído, tão legalmente fortificado contra conhecimento externo. E abaixo dele, segundo fontes, uma passagem. Se essa passagem for real, não foi um improviso. Fazia parte da mesma arquitetura, do mesmo sistema. E a questão que isso levanta é a mesma que os muros, as câmeras e os acordos legais levantam
só que feita de uma perspectiva diferente. O que exatamente estava sendo protegido aqui? Os 9 dias. Betsy Arakawa morreu em 17 de fevereiro de 2025. O corpo de Gene Hackman foi encontrado em 26 de fevereiro. Passaram-se 9 dias entre esses dois eventos. 9 dias durante os quais, com base em tudo o que os investigadores apuraram, nenhuma ligação foi feita. Nenhum alarme foi acionado. Nenhum contato foi feito com a família, funcionários, serviços de emergência ou qualquer outra pessoa. Os portões permaneceram trancados. O complexo permaneceu lacrado. Tudo o que aconteceu dentro daqueles muros durante aqueles 9 dias ocorreu em completo silêncio. Reflita sobre o que isso significa para um homem de 95 anos. Não estamos falando de alguém que desapareceu na natureza ou que não tinha acesso ao mundo exterior. O complexo era sofisticado. A infraestrutura era moderna. Havia telefones. Havia contatos de emergência. A rede jurídica e médica que cercava um homem da estatura e dos recursos de Hackman não simplesmente desaparece. Ela estava lá, disponível, a um telefonema de distância a qualquer momento durante aqueles 9 dias. Hackman não era um recluso por natureza. Ele não era alguém que se isolou do contato humano por amargura ou indiferença. Segundo todos os relatos de pessoas que o encontraram no cotidiano de Santa Fé, ele era participativo, afetuoso, presente. Seu barbeiro, os vendedores da feira, os funcionários da biblioteca local, todos descreviam o mesmo homem. Curioso, atencioso, generoso nas gorjetas, lembrando-se dos nomes, fazendo perguntas sobre os filhos das pessoas e suas vidas. Aquele homem, na casa dos 95 anos e com a saúde debilitada, ficou sozinho em um complexo fechado com o corpo da esposa por 9 dias e não fez nenhum pedido de ajuda. Não ligou para o 911, não avisou a família, não enviou mensagem para um advogado, um médico ou um amigo de longa data. O departamento do xerife de Santa Fé confirmou essa cronologia. Não há contestação. Está documentado. Há coisas que um homem de 95 anos pode razoavelmente não conseguir fazer, mas fazer uma ligação telefônica não é uma delas. O complexo tinha infraestrutura de comunicação. Havia sistemas de vigilância ainda ativos quando os policiais chegaram. Havia um sistema de alarme funcionando. As câmeras internas haviam sido desativadas manualmente antes dos corpos serem encontrados, mas os sistemas externos estavam funcionando. Ele tinha acesso aos meios de se comunicar com o mundo exterior. Ele escolheu não usá-los. Eis o que essa escolha significa quando a analisamos claramente. Um homem de mais de 90 anos, com a saúde debilitada, sozinho em uma propriedade daquele tamanho com um corpo dentro, não pedir ajuda não é um ato passivo. Não é o que acontece quando alguém está simplesmente confuso ou fraco demais para agir. É o que acontece quando alguém decide, em algum nível, que pedir ajuda teria um custo que não está disposto a pagar. Cada dia que passava naquele silêncio era uma escolha renovada. Dia 2, dia 4, dia 7. 9 dias decidindo, consciente ou inconscientemente, que manter os portões fechados era mais importante do que abri-los. Que qualquer consequência de deixar o mundo exterior entrar era pior do que a solidão. 2 pessoas que escolheram, até o fim, manter o segredo intacto. O laudo do legista aponta para a doença cardiovascular, causas naturais, o que pode ser totalmente preciso e completo. Mas os 9 dias que antecederam a morte não são explicados por uma causa de óbito. Os 9 dias representam um padrão de comportamento deliberado, e o comportamento tem razões. O que ele estava protegendo ao custo de tudo o que lhe restava? O vírus HIV, a causa da morte de Betsy Arakawa. A síndrome pulmonar por A vírus foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Santa Fé e recebeu pouquíssima cobertura consistente na grande mídia sobre o caso.
Essa ausência merece destaque, pois representa uma escolha da própria cobertura jornalística. Ao contrário de todos os veículos que dedicaram dias a reconstruir a cronologia do isolamento, analisar os sistemas de segurança e especular sobre os portões trancados, quase nenhum se aprofundou mais no assunto do que uma frase sobre o que realmente matou Betsy Arakawa. A causa confirmada da morte foi tratada como uma nota de rodapé. Não é uma nota de rodapé, porque a causa confirmada da morte é, por si só, um dos fatos mais estranhos de toda essa história. O vírus H é transmitido pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados, mais comumente ratos do campo, que são prevalentes em ambientes desérticos rurais e semi-rurais no sudoeste americano. O norte do Novo México tem risco documentado de exposição ao vírus H. A doença não é exótica na região. O que é exótico é o local onde essa exposição ocorreu. Betsy Arakawa morreu de infecção pelo vírus Haunt dentro de um complexo de segurança de 4 milhões de dólares americanos, com equipe de manutenção em tempo integral, infraestrutura de vigilância em funcionamento e recursos financeiros para lidar com qualquer condição ambiental a qualquer momento. O vírus Haunt não entra em uma casa como essa por negligência no sentido comum. Um armário esquecido, uma fresta na parede da garagem, um canto do porão que não foi verificado há uma temporada. O vírus Haunt entra onde roedores estiveram, onde sua presença passou despercebida, onde as condições permitiram que a contaminação se acumulasse a um nível que produz exposição. O período sintomático da síndrome pulmonar por vírus A, ANA, geralmente vai de 1 a 5 semanas após a exposição, antes de se tornar crítico. A fase inicial se assemelha a uma doença viral comum: febre, fadiga, dores musculares. Não é imediatamente alarmante. A fase tardia, quando chega, progride rapidamente. Há também o seguinte a considerar: o vírus Haunt não é contraído pelo ar em um ambiente aberto. A exposição requer proximidade prolongada a um local específico de contaminação. Você não o contrai caminhando por um campo desértico. Você contrai a doença em um espaço fechado, onde roedores infectados têm vivido, feito ninhos, deixado material biológico ao longo do tempo, em um porão, uma área de armazenamento, um cômodo fechado que não foi devidamente ventilado ou inspecionado. Betsy Arakawa não era alguém que se deparou com situações de negligência. Segundo todos os relatos disponíveis, ela era meticulosa, organizada e extremamente atenta à administração daquela casa. O complexo contava com uma equipe de manutenção profissional. Possuía recursos que a maioria das famílias jamais verá em toda a vida. O que a causa de morte confirmada estabelece é o seguinte: havia uma fonte de contaminação em algum lugar na propriedade ou abaixo dela que passou despercebida por um funcionário doméstico em tempo integral, que uma infraestrutura de vigilância em funcionamento não detectou e que uma mulher com acesso aos melhores recursos médicos do Novo México não identificou até que fosse tarde demais para mudar o desfecho. Esse é o fato documentado. A estranheza está implícita no registro confirmado e não requer nada a mais. O que uma morte por vírus em um complexo isolado, monitorado e bem conservado implica sobre as condições que existiam em algum lugar da propriedade, acima ou abaixo do solo, ou em ambos, é uma questão que a conclusão do legista levanta sem responder. Nenhuma declaração oficial abordou onde ocorreu a exposição. Nenhuma declaração oficial nomeou a fonte de contaminação. A fonte que causou essa morte permanece oficialmente desconhecida. O faz tudo. A pessoa que os encontrou não era quem você esperaria. Ao longo dos 9 dias entre a morte de Betsy Arakawa e a descoberta do corpo de Gene Hackman,
Todo o aparato institucional que cercava um dos atores mais famosos de Hollywood não gerou nenhum alarme. Nem seus agentes, nem seus advogados, nem os funcionários domésticos que trabalharam naquela propriedade por anos sob acordos de confidencialidade assinados. Nem a família, nem os vizinhos, nem uma única pessoa da rede de pessoas cujas vidas profissionais ou pessoais estavam ligadas a Gene Hackman levantou uma preocupação formal em 9 dias. Um faz tudo, sim. Um homem que chegou para uma visita de rotina, uma manutenção sem nenhuma importância particular, notou algo errado e disse aos policiais do xerife do condado de Santa Fé que acreditava que o casal havia morrido lá dentro. Ele não tinha nenhum acordo legal que o obrigasse ao silêncio. Ele não tinha nenhum vínculo institucional com a propriedade que complicasse a denúncia. Ele apareceu com uma caixa de ferramentas, pressentiu que algo estava errado e ligou para a polícia. Essa é a única razão pela qual este caso se tornou público. Considere a natureza desse fato. Todas as pessoas no círculo formal de Hackman, ligadas por lei, por lealdade, por um longo relacionamento profissional, tiveram 9 dias para perceber o silêncio e fazer uma pergunta. Nenhuma delas o fez. Ou, se perceberam, nenhuma agiu. Um homem sem qualquer ligação prévia com o funcionamento interno do espólio, sem conhecimento de seus sistemas ou de sua estrutura legal, chegou para um trabalho comum e se tornou a única pessoa a colocar em movimento a investigação da morte de Gene Hackman. Pense no que 9 dias de silêncio de um círculo profissional tão grande realmente exigem. Corretores verificam o andamento dos assuntos. Advogados acompanham os processos pendentes. Assistentes transmitem mensagens. Os familiares esperam retornos. Nenhum desses contatos ao longo de 9 dias completos resultou em uma verificação de bem-estar. Todos eles ou entraram em contato e não receberam resposta sem demonstrar preocupação, ou pararam de entrar em contato sem perguntar o motivo. Existem explicações que não exigem suspeita. Os funcionários podem ter sido instruídos a não comparecer à propriedade. A família pode ter acreditado que o casal queria um tempo sem ser incomodado. Os advogados podem ter recebido solicitações e repassado mensagens sem levantar suspeitas. Cada uma dessas explicações é possível, mas o resultado de todas elas juntas é um silêncio ininterrupto de todos que conheciam esse homem, quebrado apenas por alguém que não o conhecia. Voltemos agora ao suposto túnel. Se as fontes próximas à investigação estiverem corretas ao afirmar que existe uma passagem secreta sob a propriedade e se essa passagem foi acessada recentemente, como alegado, o faz-tudo provavelmente foi a primeira pessoa a chegar à propriedade em seus últimos dias sem um acordo prévio de silêncio sobre o que encontrou lá. Todas as pessoas que o antecederam ao longo dos anos de trabalho na reta final da vida de Hackman chegaram dentro de uma estrutura legal que tornava o silêncio uma condição para sua presença. Ele chegou completamente fora dessa estrutura. Ele não sabia o que os muros protegiam. Não sabia o que os acordos legais previam. Não tinha motivos para olhar além da superfície do que encontrou. Ele apenas sabia que algo estava errado e contou para alguém. Num caso marcado pelo silêncio institucional, pelo silêncio jurídico, pelo silêncio profissional, por 9 dias de silêncio absoluto de todas as pessoas cuja relação com Gene Hackman envolvia termos implícitos. Um homem com uma caixa de ferramentas e sem nenhum acordo prévio foi o único a dar o alarme. O que ele desencadeou e o que isso provocou ainda não está totalmente claro. O homem que construiu o silêncio. Eis o que as pessoas esquecem sobre Gene Hackman. Antes do espólio, antes das câmeras, dos muros perimetrais e da equipe sob sigilo, antes de ele desaparecer da vida pública tão completamente que sua morte não foi noticiada por 9 dias.
Ele era uma das presenças mais genuinamente calorosas do cinema americano. Não caloroso de uma forma manipulada por assessores de imprensa. Caloroso de uma forma que fazia estranhos se sentirem como se já o conhecessem. Seu barbeiro em Santa Fé contou a um repórter local que Hackman aparecia a cada poucas semanas, sentava-se na mesma cadeira e passava 1 hora conversando sobre Hemingway e o clima do Kansas, onde cresceu. Ele dava gorjeta dupla. Lembrava-se dos nomes dos filhos das pessoas, suas idades, seus times de beisebol infantil, se tinham sido aceitos na escola que queriam. Na feira de produtores, os vendedores o reconheciam à primeira vista. Ele comprava pimentas verdes a granel e brincava sobre seu espanhol terrível. Uma bibliotecária local descreveu como ele ficava depois dos eventos comunitários, interagindo genuinamente com quem estivesse presente. Este não era um homem feito para o isolamento. As pessoas não constroem muros ao seu redor porque querem. Eles constroem muros porque algo exige isso. A infraestrutura de vigilância, os acordos legais, o silêncio profissional absoluto mantido por todos que já trabalharam naquela propriedade. Nada disso acontece por acaso. É escolhido, organizado e imposto. Alguém tomou cada uma dessas decisões deliberadamente ao longo de muitos anos e as renovou sempre que um novo funcionário era contratado. Esse mesmo homem passava suas manhãs de sábado conversando sobre Hemingway com seu barbeiro e perguntando sobre os filhos das pessoas pelo nome. Essa contradição é a coisa mais honesta em toda essa história. Um homem que, segundo todos os relatos em primeira mão, estava profundamente envolvido com o cotidiano das pessoas e que, simultaneamente, construiu um dos silêncios privados mais herméticos da vida americana moderna. O calor era real. Os muros eram reais. Ambas as coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, para a mesma pessoa, durante as mesmas décadas. As pessoas que o conheceram em Santa Fé não conseguem chegar a uma conclusão. Elas descrevem o homem que conheceram e deixam o resto de lado, porque o resto é algo que nenhuma delas jamais teve permissão para ver. Betsy Arakawa era a única outra pessoa dentro dessa contradição. Segundo todos os relatos, ela era inteligente, capaz e extremamente dedicada à vida que haviam construído juntos. Ela administrava a casa. Ela administrava a equipe. Na prática, era ela quem mantinha o complexo funcionando e o silêncio em vigor. Ela entendia, em algum nível, a função dos muros, pois ajudava na manutenção. Ambos se foram. Tudo o que sabiam juntos levaram consigo. O que resta é o complexo, a estrutura legal de silêncio que o cerca, uma fonte de contaminação não identificada, 9 dias de isolamento documentado e uma entrada de túnel que nenhuma autoridade ainda abordou. Seja lá o que for o túnel, seja lá o que ele se revele, ele reside na mesma contradição. É o tipo de detalhe que só faz sentido se você já entende que um homem pode estar totalmente presente na superfície e totalmente escondido sob ela. O que o túnel muda? Fontes próximas à investigação alegaram que uma entrada de túnel foi encontrada perto do perímetro da propriedade Hackman durante uma avaliação secundária do local. Isso não foi confirmado por nenhum órgão oficial. Nenhuma declaração foi emitida pelo Departamento do Xerife de Santa Fé, pelo FBI ou por qualquer agência federal. O túnel é alegado, baseado em fontes e não confirmado. Essa contextualização importa e não torna a alegação menos significativa. Porque eis o que os fatos comprovados deste caso já estabelecem. Sem o túnel, uma mulher morreu dentro de um complexo fortificado devido a uma doença transmitida por contaminação por roedores, cuja origem nunca foi oficialmente identificada. Seu marido permaneceu sozinho nesse complexo por 9 dias sem contatar ninguém. As câmeras internas foram desativadas antes da chegada das autoridades.
Os portões estavam trancados por dentro. O cofre de um dos quartos estava vazio. Os livros haviam sido recolocados nas prateleiras em ordem incorreta. Cada um desses fatos tem uma explicação inocente. Cada um deles, individualmente, poderia ser racionalizado. Mas, juntos, formam um quadro que a causa oficial da morte não explica completamente e que nenhuma declaração pública tentou preencher como uma lacuna. Agora, adicione o túnel. Se a passagem for real, se um ponto de acesso oculto passar por baixo da propriedade e tiver sido acessado recentemente, como alegam as fontes, isso explica algum dos fatos verificados? Ou apenas aprofunda as questões que esses fatos já levantam? Explica os 9 dias de silêncio, as câmeras desativadas, o cofre vazio, a fonte de contaminação não identificada? A resposta honesta é que talvez não explique nada disso. Um túnel pode existir e não ter nenhuma relação com a forma como essas duas pessoas morreram, mas isso muda a escala do que estamos questionando. Um homem que construiu aquele complexo acima do solo, que manteve esse nível de silêncio institucional por décadas, que morreu sem pedir ajuda nos últimos 9 dias de sua vida. Se houvesse também algo sob essa propriedade pelo qual ele fosse responsável, a questão do que ele estava protegendo se tornaria uma questão completamente diferente. É isso que o título deste vídeo significa. Não que o túnel resolva alguma coisa, que mude tudo o que pensávamos estar perguntando. O silêncio que persiste, a conclusão oficial é clara. Gene Hackman morreu de doença cardiovascular. Betsy Arakawa morreu de vírus da assombração. Causas naturais, sem indícios de crime. O que a conclusão oficial não explica são os 9 dias, os portões trancados, as câmeras internas desativadas manualmente, a fonte de contaminação não identificada ou o fato de que nenhuma pessoa do círculo íntimo de Hackman tenha soado o alarme durante todo o período entre a morte de sua esposa e seus últimos dias. O suposto túnel não foi mencionado em nenhuma declaração oficial. Nenhuma agência confirmou ou negou sua existência. Nenhuma informação adicional foi divulgada. Num caso que gerou semanas de cobertura nacional, o único detalhe que, segundo fontes, os trabalhadores encontraram sob a propriedade provocou um silêncio absoluto por parte de todos os canais oficiais. Nenhuma negação, nenhum esclarecimento, nada. A última pessoa a chegar à propriedade antes da descoberta dos corpos foi um faz-tudo que não havia combinado nada previamente para não revelar o que viu. Ele viu o suficiente para chamar o xerife. A questão que este caso levanta, não filosófica, não inventada, mas sim fruto de 9 dias de silêncio documentado e de uma suposta entrada subterrânea sob aquela fortaleza, é simples. Se existe uma passagem subterrânea e se os investigadores tiveram acesso a ela, por que nenhuma autoridade disse uma única palavra sobre o que encontraram? Em todos os outros aspectos deste caso, o silêncio provou ser a informação mais esclarecedora que todos os envolvidos puderam fornecer. Deixe sua teoria nos comentários.